Bruno, que é um dos fundadores da Rito. A Rito é uma empresa que trabalha com experiências para que a gente possa vivenciar o futuro. E o Bruno ele se define de uma forma muito curiosa, que ele se coloca como arqueólogo do amanhã. Então, tenho certeza que esse papo vai ser bem interessante para que a gente possa entender mais de todo esse trabalho que o Bruno e a Rito fazem e que vocês vão gostar bastante para entender como juntar arte, tecnologia, design e futurismo para poder criar cenários para experienciar o futuro. Então eu vou chamar o Bruno para que a gente comece a nossa conversa. E primeiro vocês me avisem se vocês estão me escutando direito. E aí a gente também vai abrir para as perguntas. Então, quem tiver perguntas, quiser conversar com a gente, pode ir interagindo que a gente vai respondendo ao longo da conversa, tá bom? Aqui. Vamos esperar ele entrar. Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? Tu consegue me ouvir direito? Consigo. E tu, tá certo? Tudo certo? Tudo certo aqui, tudo Ai, tranquilo. que bom. Tô super animada para nossa conversa, Bruno. Muito obrigada por ter aceitado participar. Fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante de entender mais sobre um pouco desse universo aí, que é quase um universo paralelo, né? Que vocês vivem com a Rita, que você vive também. Então, tenho certeza que vai ser bem legal. Bru, pra gente começar, eu te apresentei, falei um pouquinho sobre ti, né? Do teu background, de experiências, de criar situações, né? De criar vivências para que as pessoas possam experienciar o futuro. E aí eu fiquei bem curiosa, porque você se define como um arqueólogo do amanhã também, né? E aí conta um pouco mais pra gente sobre ti, sobre o teu background e o que significa isso. Tá bom. Primeiro, eu estou muito feliz em estar participando dessa live contigo. Te admiro bastante. Eu acho que a gente já teve muitas trocas e trocas que evoluíram para conversas muito profundas e com muito significado. E eu acho que esse momento agora é um momento diferente de tudo que a gente já viveu, né? E existe uma terminologia chamada futurista, né, um futurólogo. Só que a partir de agora, eu estou anunciando que eu não estou usando mais essa terminologia. Eu acho que, e aí é um pouco da minha visão, acho que os futuristas falharam nesse cenário, né, que a gente está vendo. Eu acho que foi um fracasso do que a gente entende como futurismo, principalmente por conta de qual foi a nossa intenção e como isso foi comunicado, né? Então, eu acho que o olhar do arqueólogo do amanhã é muito mais do que eu buscar tentar entender qual vai ser o próximo cenário, a próxima tendência, né? Mas tentar, de alguma forma, desvendar, ler os padrões, ler os sinais que estão à minha volta, para tentar fazer sentido disso, né? Porque muitas vezes a gente está buscando uma resposta. E aí uma coisa que eu acredito bastante é que não digamos assim, nessa linha temporal agora que a gente está dos próximos 5, 10 anos, mas talvez um pouco mais na frente, ou quem sabe até antes, né? Porque a gente está vendo cada vez mais com a velocidade, né? A gente tentar prever alguma coisa e de repente acontece algo que quebra completamente nossas expectativas. Eu acredito que a palavra previsão vai se tornar um palavrão, de verdade, né? Eu acho que a ideia da previsão do futuro, ela está muito ligado à ideia de você buscar a resposta certa. E aí, eu já contando um pouco sobre mim, Uhum. eu muito cedo, eu não terminei a faculdade, né? Eu larguei a minha faculdade de fazer comércio exterior. Eu sou de Fortaleza e eu estou agora em Fortaleza, muito por conta dessa loucura que está acontecendo, né? Eu vim Uhum. logo no início para cá, mas eu larguei muito cedo a faculdade justamente por não acreditar mais no sistema de ensino, né? Eu entendi que a gente estava sendo treinado para ser máquinas. E isso não fazia sentido. Eu aprender, passar horas ouvindo
um professor falando sobre um assunto que eu poderia ver um TED, poderia ver um vídeo no YouTube, ou poderia aprender por outros modos. Eu percebi que não tinha uma, uma coerência na minha capacidade de absorção de conhecimento, de informação, com os formatos que eram usados para isso, né? Então, quando você está sentado numa sala de aula, muitas vezes você não está interessado naquele formato, você quer outros formatos. E não me deram essa possibilidade de escolha, né? Eu não tive a escolha, por exemplo, de aprender usando vídeo, usando jogo, usando outros formatos que não só a sala de aula, né? Então foi um dos motivos de eu ter abandonado o formato tradicional de ensino muito cedo. E aí o que acontece é que ao longo do tempo eu me defino como curioso, né? Eu sou muito curioso. E eu acho que é isso que tem sido o meu alimento ao longo da minha vida, de estar querendo sempre buscar alguma coisa diferente. Justamente porque a gente já vive num mundo que as pessoas buscam muito coisas dentro da sua zona de conforto. E o meu interesse é como eu posso pensar algo que está um pouquinho fora dela. Né? Porque a gente está dentro de uma zona que é uma zona muito desconhecida. Né? Só que é até louco pensar nisso, mas a gente tem meio que uma ignorância de achar que a gente sabe das coisas. Né? E por achar que a gente sabe das coisas, a gente sempre vai tentar achar respostas. Só que uma coisa que eu venho entendendo, e eu posso deixar claro para vocês que eu não entendi, né, ainda porque eu acho que poucas pessoas entenderam, é que a gente está rodeado por uma zona do desconhecido, que essa zona do desconhecido, a gente não precisa querer entender ela. A gente precisa coexistir com ela. Eu vejo muita gente falando eu estou com medo da incerteza, do que vai acontecer. Mas se a gente enfrentar e querer lutar contra a incerteza, provavelmente a gente vai ser engolido por ela. Porque ela se move por variáveis completamente caóticas, que eu não consigo nem explicar isso. Talvez a física quântica explique melhor do que eu. Mas o que acontece é que se a gente não aprender a navegar na incerteza, e eu sei que parece muito romântico falar isso, navegar na incerteza, né? Arqueólogo da manhã, parecem palavras muito românticas, mas uma das coisas que eu acredito é em usar cada vez mais o lúdico, né, como uma forma que a gente consiga suavizar toda essa pressão, essa tensão que está acontecendo no mundo. Mas suavizar não é cegar, não é ocultar. Porque eu acho que uma das falhas desse cenário foi a gente escolher não enxergar. Né? E eu acho que esse é o meu propósito e, enfim, é isso. Eu acho muito fantástico, né, Bruno? Porque tu traz a questão... É um panorama muito grande de possibilidades quando a gente entende que a gente não precisa necessariamente se encaixar dentro de um padrão, né? E aí a gente também consegue observar que aquilo que a gente entendia até então, e até uma das frases que eu gosto muito tuas, que a gente compartilhou, né, no Instagram da Mazu, que tu traz justamente isso, que a gente não precisa se apegar às tendências, né? Que a gente tem que aprender a reparar nos sinais. E aí é muito interessante, porque aprender nos traz muitas possibilidades se a gente está disposto a olhar para esses sinais e aprender com eles, que é muito do que tu vem trazendo na tua trajetória, né? E até eu acho muito legal porque tu trouxeste no teu TEDx, aliás, tem o TEDx do Bruno, depois a gente pode deixar o link para vocês assistirem, fantástico. E tu comenta que outra curiosidade da tua questão de aprendizado, né, que é totalmente fora da curva, que tu também traz que tu aprendeu de ler e escrever de trás para frente, né? Eu achei isso muito curioso. E aí tu traz na tua fala que quem te ajudou muito a aceitar, né, que tu era esse teu jeito, foi a tua mãe que criou um lugar seguro para que tu pudesse ser quem tu é. E que tá tudo bem ser diferente, né? Então, eu queria que tu trouxesse mais, porque eu acho que isso repercute muito na tua história de hoje também, com o que tu trabalha hoje, né? O que para ti, o que tu considera ambientes seguros de aprendizagem e de que forma a gente pode criar esses ambientes seguros de aprendizagem?
O ambiente seguro de aprendizagem, para mim, e aí eu posso falar isso por vivência própria, é um ambiente que você é seguro para imaginar. Né? Você está livre. Você não precisa se prender. Até porque se a gente fizer pensar um pouco sobre o que acontece, o que está acontecendo nesse mundo, né, parece que a gente está vivendo uma história, uma narrativa, um filme. Né? E por a gente parecer que está vivendo um filme, por que a gente não escolhe? Se a gente olha em terceira pessoa, vamos fazer esse exercício quem está ouvindo agora. Se olha em terceira pessoa, e se você pudesse ver as suas possibilidades de escolha, né? Se eu vou sair de casa ou eu não vou sair de casa, o que é que acontece? Quais são as consequências? Se a gente começa a desenvolver essa mentalidade de enxergar um pouco além só do óbvio, né? Enxergar um pouco além do que quando a gente está se vendo naquele momento da tomada de decisão, mas se vê um pouquinho atrás, talvez a gente consiga ter mais criticidade nessas decisões. E é muito legal ter trazido essa história, porque é uma história que eu fiquei sabendo há pouco tempo, na verdade. É porque quando a gente é criança, acaba vivendo coisas e tal, e nunca se dá conta, né? E eu sempre, durante a minha infância, a minha mãe usava muitos jogos para me ensinar. Uhum. E eram jogos que na época não faziam o menor sentido. Tipo, tem um que eu lembro, eu gosto muito de futebol, né? E eu tinha um joguinho de tipo um pebolim, né? E cada um tinha um jogador. E aí eu tinha que aprender sobre Inconfidência Mineira. E a minha mãe pegou os meus jogadores, porque eu não conseguia aprender de forma alguma pela a matéria da escola e tal, não conseguia aprender nada. E aí ela pegou os jogadores, deu o nome de cada um dos Inconfidentes Mineiros, era o nome de cada um dos jogadores e jogou comigo. E eu tirei uma nota máxima nessa prova. Então, assim, eu até estava conversando com ela sobre isso há uns dias atrás, que eu nunca tive notas baixas, né? Porque eu sempre aprendi por outro formato e eu muito cedo, o meu terapeuta, não, pediatra, ele falou que eu tinha uma condição que, não sei se é TDAH, é alguma dessas dislexia, que eu tinha dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? De estar presente. E é muito louco, porque a forma como a sociedade e todo mundo geralmente olha para isso é como se fosse algo ruim, como se você tivesse uma deficiência, se você tivesse um problema, você precisasse de uma forma especial de aprendizado. Mas aí eu vou trazer essa questão. Será que eu estou precisando de uma forma especial de aprendizado? Ou será que a forma que eu absorvo o conteúdo é uma forma diferente de aprendizado? Né? É apenas uma perspectiva diferente. Então, quando eu aprendo por jogos, eu aprendo... Uma das coisas que eu não consegui aprender foi ver as horas. Né? Então, assim, é até curioso isso. A única coisa que eu não aprendi direito é ver o tempo de forma cronológica. Então, eu não consigo hoje, uma curiosidade sobre mim, eu não consigo ver relógios, né, relógios greco-romano, eu acho que chama, né? Não lembro exatamente. Mas eu não consigo saber que horas são. Tem os numerozinhos, né? Assim. Os numerozinhos, eu nunca aprendi isso. E olha que a minha mãe tentou de tudo. Então, é até curioso que eu não enxergo o tempo de forma cronológica. Né? Eu não tenho essa percepção temporal. E aí é muito louco para mim, porque muitas vezes eu acabei aprendendo muito, e devo muito saber a sócia, a Catarina, que ela me ajudou muito a ter mais compromisso em relação ao tempo. Né? Porque eu ficava muito disperso, era muito fácil numa conversa, eu já estar viajando, estar imaginando coisas. Né? Então, só que a gente aprende a viver mais no presente. Né? Então, eu acho que esse momento agora, e por incrível que pareça, durante essa pandemia, eu tenho vivido muito no presente. Eu tenho tentado olhar cada vez mais em terceira pessoa, tentado entender melhor o cenário do que está acontecendo. Então, uma coisa que eu realmente acredito é que todo mundo tem uma forma diferente de aprender as coisas. Né? Não importa a sua condição social, o que você gosta, o que você não gosta, o seu DNA, não importa. Você tem uma forma diferente de aprendizado. Né? Até a ciência explica isso. Existe uma coisa chamada que são neuroaprendizagens, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma área que estuda exatamente isso, que todo mundo tem uma forma mental
diferente de aprender as coisas. Né? E se a ciência já está falando isso, por que será que a pedagogia ou a sociedade, a educação não olha para isso de uma forma mais crítica? Né? Porque uma coisa que talvez para mim seja a principal, junto com a imaginação e a curiosidade, a habilidade a serem ensinadas nesse momento é pensamento crítico. Né? E eu acho que a educação alternativa, né, se a gente pegar vem muito de Piaget, né, de alguns pedagogos e teóricos que acreditam que o aprendizado está em todos os lugares, que você não precisa de uma sala de aula, você não precisa estar dentro daquele ambiente formal e tradicional, talvez ali estivesse trazendo um formato mais interessante, porque era pensando no indivíduo e não somente em um interesse né, enfim, de terceiros. Uhum. É muito interessante, né, Bru? Porque a gente hoje vive muito uma metodologia linear de aprendizagem, e aí parece que o que você não está fazendo dentro daquilo que o sistema talvez tenha estipulado, ou que se você não se enquadra necessariamente dentro desse esquema de aprendizado, você está errado, né? E aí o que é o certo e o que é errado, né? A gente pode criar aí várias teorias. E eu acho muito legal que tu trouxeste essa questão do tempo, porque faz muito sentido, talvez, para alguém que trabalha pensando em experiências do futuro, não conseguir entender necessariamente, não entender, mas entender o futuro, o presente de uma forma linear, né? Olhando para o relógio, por exemplo. Então, isso foi uma das coisas que te levou a se tornar um observador do amanhã. Assim, eu também queria saber se isso foi uma das coisas que te inspirou a levar para a Rito, né? E aí eu também já te pergunto como é que surgiu a Rito. E como que surgiu essa questão de criar ambientes seguros para vivenciar o futuro, né? Tem a ver com essa questão cronológica ou foi apenas uma coincidência temporal, vamos colocar assim? Então, a Rito, né? É interessante, antes de falar de como surgiu a Rito, é interessante falar o porquê surgiu a Rito. Por Né? favor. O entretenimento, e aí vamos fazer uma leve digressão sobre o mercado de entretenimento e o mercado de arte. Né? A gente enxerga muito, tem muitas empresas de entretenimento, seja fazendo filmes, seja fazendo teatro, enfim, jogos. E eu tenho uma percepção, e é uma coisa que eu divido isso junto com meus sócios, Renan, Catarina e Thiago, que a gente precisa de entretenimento crítico, que faça as pessoas pensarem. Né? Que é um pouco do que a arte faz. A Uhum. arte é para criticar. Né? O artista, quando ele está desenvolvendo uma obra, seja ele um filme, seja ele um livro, seja ele uma pintura, um jogo, ele tem um objetivo, mesmo que seja intrínseco dele, que a pessoa que vai consumir aquilo, ela pense, ela tenha uma relação diferente com alguma coisa do mundo que ele teve interesse de trazer essa provocação. Então, assim, eu acho que é muito interessante pensar que quando a gente vê um filme, por exemplo, um filme da Pixar, né? Eu Uhum. gosto muito dos filmes da Pixar, porque os filmes da Pixar, eles têm a moral da história, e tem a moral da história de uma forma que ele gera uma projeção na gente. Então, se você assiste, não sei se todo mundo que está assistindo já assistiu, o Divertidamente. Divertidamente, para mim, Ah, é eu adorei. um excelente exemplo. Para mim, uma das melhores aulas sobre como funciona a mente humana e como funcionam as emoções. Então, se você pega o Divertidamente, dentro da forma que a Pixar traz, são personagens, é a felicidade, né, a alegria, é a tristeza, mostra a relação entre eles, mas ele está trazendo uma complexidade de informação a partir de uma história, a partir de um formato lúdico, experiencial que te projeta dentro dessa história, que você olha para a Pixar e fala, não, Pixar é para criança. Né? De Uhum. tão leve que é, de tão divertido que é. Assim como jogos. Hoje a gente tem muitos jogos de videogame, computador, de tabuleiro, que são jogos que eles têm esse objetivo de te fazer pensar.
né? Então é uma coisa que eu venho pensando bastante sobre isso. E a Rito, ela surgiu muito dessa necessidade de a gente precisar de um formato diferente de levar a aprendizagem, Uhum. mas trazer a imersão, porque se a gente olhar desde o início da civilização, da humanidade, as pessoas aprendem através de histórias, sentando em fogueiras, né, e ouvindo histórias. E a partir dessas histórias que elas ouvem, é a partir daí que a gente vai transmitindo e vai compartilhando e vai criando civilizações até criar tudo isso que a gente está vendo aqui agora, né? Então, se são a partir de histórias que a gente aprende, por que será que a educação ela tirou esse formato do ensino tradicional, do ensino formal? Uhum. Por que a gente não aprende através de histórias? Porque a gente não aprende sentado em fogueiras ou através de imersões, como arte, de você entrar em um ambiente, você poder navegar nesse ambiente. Então a Rito surgiu muito dessa necessidade de a gente precisar desse tipo de forma de aprendizagem, né? E a gente hoje tem muito foco olhando para nosso aprendizado mais temporal, né? Mas muito pela necessidade do espírito do tempo, que as pessoas aprenderem a enxergar de forma diferente o que está acontecendo no mundo, as mudanças. Mas a Rito, por ela ter esse propósito de criar histórias, de criar experiências para as pessoas vivenciarem e tirarem uma reflexão a partir disso, a gente acredita, e aí uma percepção de como eu enxergo o mundo, né? Eu não enxergo o mundo no singular, eu enxergo o mundo no plural. Uma das coisas mais importantes que eu Uhum. vou falar aqui agora, que é da gente empregar mais o plural quando a gente for falar de alguma coisa. A gente está passando agora por uma crise, na minha visão, que é uma crise da singularidade, Uhum. né? A gente tem muito essa ideia de buscar uma única estratégia, um único caminho, um único futuro, uma única possibilidade, um único mundo, uma única cultura, uma única religião, sempre olhando para o singular. E aí, o convite que Uhum. eu vou fazer para quem está ouvindo aqui agora é empregar o plural. Porque quando a gente emprega o plural, a gente começa a olhar a partir da lente das possibilidades. E por que é importante enxergar pela lente das possibilidades? Porque quando vem, por exemplo, uma crise como a pandemia, você não vai enxergar só uma única estratégia, um único caminho. Você vai ter uma amplitude de estratégias e uma amplitude de caminhos diferentes, né? Então, se a gente começa a enxergar a partir da lente plural, a gente começa também a desenvolver uma nova forma de ver o mundo, né? Então, se, por exemplo, a gente está falando de pandemia que está todo mundo vivendo todos esses desafios e tal. Se a gente olhar para o passado, né, a gente teve várias vivências e várias referências do que aconteceu. Só que a gente está Uhum. passando por um momento completamente diferente agora. Então, não dá para a gente dizer que o que aconteceu no passado vai acontecer agora, né? Principalmente que esse tipo de momento que a gente está vivendo é muito particular, né? Então não dá para a gente. Eu vejo muitas estratégias de países, né, de empresas, olhando para o que aconteceu lá atrás, com outras epidemias. Só que é um momento completamente diferente que a gente está vivendo agora. Então, mais do que tentar achar a resposta certa, achar aquela estratégia, aquele caminho, aquela tendência que vai me salvar, que vai melhorar os meus negócios, que vai melhorar o que está acontecendo comigo, dá um passo para trás. Dá um passo para trás e olha quais são as possibilidades de caminhos, né? Enxerga, realmente tenta olhar para as consequências, olhar para os impactos, olhar de forma de possibilidades, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver mais essa mentalidade e a Rito tem muito esse papel nesse cenário, né? A gente até brinca que a gente já estava trabalhando no digital, né, Uhum. antes de acontecer isso, né? Por mais que a nossa essência seja o analógico, seja o físico, a gente começou a trabalhar digitalmente, remotamente, já vai fazer uns 6 meses, né? Mais 6 meses, uns 8 meses. Uhum. Então, a gente já estava se testando nesse novo formato. Então, depois que virou essa crise, a gente acabou tendo que se adaptar, tendo que buscar novas formas,
né, de como é que a gente vai trabalhar com isso, desenvolver novas experiências a partir do formato digital. Então, realmente, eu acho que é a forma que a gente se adapta a isso, né? Eu acho que na vida tudo tem isso. Tem a forma que a gente lida com as mudanças, com as transformações. Então, se você lidar a partir da lente da pluralidade, talvez, e aí é um talvez só, porque lembra do desconhecido, lembra da incerteza, é só um Uhum. talvez, a gente tenha mais possibilidades de sair bem nesse cenário. Acho que a gente tem, a partir do momento que a gente entende que a gente tem muitas possibilidades, a gente não limita a nossa visão e as probabilidades do que a gente pode fazer e ser, né? Tem uma frase que eu gosto muito que não é, a vida não é sobre o que ela faz de você, né? É sobre como você lida com o que ela fez de você. Então eu acho que é muito isso. E aí quando tu tem um aspecto muito maior de entender possibilidades, e aí tem uma pergunta que eu acho que é bem legal que as pessoas comecem a fazer mais, né, Bruno, que se usa muito no futurismo, que é o e se, né? E, e, e essa pergunta eu acho ela muito potente, porque eu acho que às vezes a gente não se limita mais. E se eu fizer assim? E se eu pensar, né? Eu acho que isso também nos ajuda a nos mover em torno dos sinais e menos em cima das tendências, porque as tendências, elas são muito reflexo de um padrão que até então vem sendo feito. E aí, às vezes, isso pode limitar as possibilidades, né? Então, quando tu consegue entender que tu pode perguntar, e se? Acho que tu consegue navegar de uma forma muito mais atenta pelos sinais. Faz sentido? Faz completamente sentido isso. Talvez seja a pergunta mais importante hoje que precisa ser feita, né? Seja, e se? Porque dentro de um cenário, eu acho que talvez esse seja o melhor momento, né, que para mostrar a importância de cenários futuros, a importância dos estudos de futuros como um todo, né? Porque muito mais do que a ideia do futurismo pela teoria, né, é você enxergar o futurismo pelas ferramentas que ele oferece. E aí eu chamo as Uhum, ferramentas, eu tenho uma forma mais lúdica de olhar para elas, por isso que eu trago o olhar de arqueólogo do amanhã, porque eu acho que a gente tem que uhum, trazer cada vez mais um lúdico para dentro disso, é como o Divertidamente, é como a Pixar, que são as lentes. São as lentes que você escolhe implantar, né, que você descobre no meio do caminho. Então, a gente está agora no momento de uma navegação, somos tripulantes dessa navegação, né, dessa embarcação, e essa embarcação, a gente não sabe para onde ela vai, né? Ela tem muitos caminhos possíveis e ela tem vários ambientes que você pode entrar e conhecer, explorar. Só que no meio do caminho, você tem vários eventos adversos, eventos que você não consegue controlar, que fazem uhum. parte da natureza, como tempestades, né, nevoeiros. E todos esses eventos, eles dificultam muito a nossa imaginação, eles dificultam muito a nossa capacidade de antecipar o que está por vir. E aí que entra o IC, né? Porque o IC realmente ele é uma ferramenta muito poderosa que se, por exemplo, você acordou hoje de manhã, você não sabe exatamente o que você vai fazer, você pode simplesmente jogar um IC. E se eu resolvesse ler um livro hoje e eu não fosse fazer o que eu faço todos os dias? E Uhum. se eu resolvesse aprender um idioma novo, aprender francês? E se eu resolvesse falar com aqueles meus amigos que faz muito tempo que eu não falo e eu pudesse falar com eles? E se eu resolvesse aprender uma habilidade nova? Aprender a programar, por exemplo. Então, a capacidade de você usar essa ferramenta é tão simples, mas é tão poderosa porque ela, ela mexe diretamente com o nosso imagético, com a nossa imaginação. Né? Uhum. Então, quando a gente fala em si, é quase como se a gente estivesse viajando no tempo. Né? E aí é muito legal perceber o que é viagem no tempo para alguns filósofos, enfim. Viagem no tempo ela é muito mental. Você consegue viajar mentalmente para o tempo, no tempo. Né? Porque futuro e passado não existem. Né? Eles são ilusões que a gente tem. O que existe é o presente, aquilo que eu consigo tocar. Só que mentalmente existe.
Eu consigo acessar minhas memórias do passado. Só que o que muitas vezes a gente não para pensar é que a gente consegue acessar também nossas memórias do futuro, ou dos futuros. E as memórias dos futuros, você só consegue acessar de uma forma, é imaginando. A imaginação talvez seja a principal ferramenta para a gente conseguir acessar as memórias de futuros. E aí entra no arqueólogo do amanhã. O que é um arqueólogo, por essência? O arqueólogo, ele tem a função de explorar, né? De procurar e coletar os caquinhos que estão espalhados e fazer sentido daqueles caquinhos. Entender qual é a história que aquilo quer contar. Se um arqueólogo viaja para o passado, ele tenta entender, por exemplo, como foi a era dos dinossauros. Mas e se eu, um arqueólogo do amanhã, eu vou nesses múltiplos futuros? O que eu estou tentando entender? Será que eu estou tentando entender o que já aconteceu pós-pandemia? Como é esse mundo? Será que eu estou tentando entender muito mais do que a pandemia, mas o aquecimento global, que pode levar para questões muito mais implicantes? Então, o IC, ele é uma forma de você navegar pelas múltiplas linhas do tempo. Eu acho que é uma habilidade essencial para qualquer ser humano. Acho que cada vez mais a gente vai ser convidados a aprender novas ferramentas, né? E o Future Sight, que é essa visão de futuro, ela se torna cada vez mais importante até para que a gente possa incentivar a nossa criatividade, né? Porque a gente fala muito de inovação, fala muito de criar coisas novas, e às vezes a gente não consegue entender por onde começar. E isso vale para todos os negócios, ainda mais uma situação que a gente está vivendo hoje, né? Que exige que a gente seja ainda mais criativo. E aí talvez essa seja uma ferramenta bem legal das pessoas começarem a incorporar. E se? E ela é tão simples, né? Claro que o Future Sight tem metodologia muito mais complexa, mas acho que essa é aquele. É para você sair daqui amanhã e já começar a aplicar no seu dia a dia, né? Porque, assim, a impressão que dá nesse momento, né, Bru, é que a gente está vivendo uma simulação, de alguma forma, né? E aí tem vezes até que eu me sinto que a gente está num futuro que é absurdo, ou que a gente está num passado muito estranho. E é como se não fosse real. Por isso essa sensação de passado e futuro. Tipo assim, a experiência dessa vivência, ela é tão fora algo que a gente jamais pensou, que ela parece que é uma simulação. Né? Que é muito o que vocês fazem de experienciar o futuro quando vocês levam experiências dentro das empresas com a Rito. Mas eu me sinto, na vida real, vivendo essa experiência que não parece real. E aí, como que tu, que trabalha com experienciando, criando experiências para vivenciar o futuro, tá entendendo esse presente? E qual é o conselho que tu dá para quem tá struggling, né? Assim, quem se sente numa simulação, como eu me sinto? Como processar isso, né? E se? E E se se, estivermos vivendo né? uma simulação? É muito engraçado porque ontem tu me mandou sobre o que a gente ia falar aqui e eu fui ver uma série no Netflix chamada Midnight Gospel, se não me engano. E é uma série que é tudo que eu gostaria de ter, assim. Imagina você ter um sistema que você pode escolher qual universo você quer acessar hoje, você quer vivenciar. É uma simulação. Então ele pode ir para qualquer universo e entrando nesse universo ele vai vivenciar experiências daquele universo. A simulação, ela é muito você conseguir, de alguma forma, recriar, né, uma experiência que poderíamos dizer que é virtual, porque você não precisa só estar aí na tela, né, para atual, mas você fazer dentro de um ambiente e você está falando isso de outras, né, de coisas que não aconteceram ainda, isso também pode ser virtual. Então, hoje o que a gente faz lá dentro da Rito, e eu, talvez o que a gente precise cada vez mais fazer, e aí eu vou puxar o assunto que tu trouxe da pandemia, é a gente buscar experienciar essas experiências, entendendo qual o significado delas.
né? Uhum. Porque a experiência, ela tem um objetivo muito claro, né? Que é um objetivo de te fazer refletir sobre alguma coisa. E alguma coisa que tu não teve oportunidade durante a tua vida para tu refletir. Então, quando a gente ouve muito de pessoas que se superaram depois de viver uma grande experiência, de encontraram o sentido da vida, né? Tem até de quem toma ayahuasca, né? E descobre qual é o objetivo, qual é o sentido de tudo, é justamente porque viveu uma simulação, viveu uma Uhum. experiência. E agora, a pandemia ela é uma experiência distópica, né? E é muito interessante que a gente assistiu muitas distopias. The Walking Dead, Uhum. né? Vários filmes de ficção científica que trazem muito essa visão de que, não, a gente precisa se preparar para um apocalipse de zumbis. Pois bem, o apocalipse de zumbis chegou, né? E o que que a gente se preparou? O que que a gente fez em relação a isso, né? Então, hoje, talvez uma das coisas que a Rito vem fazendo, é uma coisa que a gente acredita muito, é da gente trazer fragmentos desse futuro. Como arqueólogos do amanhã, a gente precisa criar espaços imaginários, mas que Uhum. esses espaços as pessoas possam sentir. Porque se você não sente, dificilmente você vai tornar isso um aprendizado. Você vai refletir sobre isso, né? Então eu preciso sentir. E o sentir está muito ligado a um toque, está muito ligado à projeção, você se projetar em algo, né? Você se sentir numa simulação. Então, a diferença de quando você vê um filme e esse filme te provoca e te deixa, meu Deus, o que pode acontecer? De você estar num espetáculo, numa peça de teatro, e você acompanhar isso acontecendo, você vê o visceral, né? E você poder participar. E aí tem uma outra coisa que você poder participar de um teatro. E Uhum. você, no caso, é o participante, você está vivenciando isso como se aquele teatro fosse uma coisa real, né? E os atores todos estão, tipo, em função da tua experiência. Isso é uma coisa que a gente faz, é uma simulação que a gente cria. Mas será que quando a gente sai na rua, também não tem atores? Só que eles não sabem que são atores? Então, por isso que eu trouxe o IC, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente. Eu gosto muito de um filme do Jim Carrey, que eu acho que muitos já devem ter assistido, que é um que tá todo mundo vivendo uma grande simulação, Uhum. né? Eu não lembro exatamente o nome dele agora, Ai, mas como é que é o nome? Se alguém souber, escreve aqui. pois é, eu É A esqueci o Vida de nome dele. Truman. Show de Como é que... Truman. O Show de Truman, isso. E é Isso muito aí. bom isso, porque eu não vou dizer que é isso, porque eu acho que a gente não tem provas e evidências para falar sobre isso, mas se a gente tiver essa análise crítica, tudo que está acontecendo está querendo ensinar alguma coisa para a gente, Uhum. né? E a gente estar aberto a aprender, eu acho que talvez seja uma das, como eu falei da curiosidade, como eu falei do pensamento crítico, da imaginação, a humildade e a humildade de aceitar aprender, talvez seja uma das habilidades mais importantes que a gente também tem que aprender. Então, Uhum. dentro desse cenário de pandemia, de todas essas coisas, eu realmente isso que tu falou, Gi. Eu acho que se a gente conseguir aproveitar bem essas experiências que a gente está vendo, coisa que é muito importante. O futuro, ele já aconteceu em outras partes do mundo, na nossa perspectiva. Porque Uhum. existe muita gente fala sobre cisne negro, Black Swan, que a gente está vivendo um Black Swan. O que é um Black Swan, para quem não sabe? Um Black Swan é um evento imprevisível, né, que de repente ele acontece e todo mundo pergunta, como eu não vi isso? Por que Uhum. isso aconteceu? Tipo, o The World Trade Center, a crise de 2008, né? São vários eventos que causam uma grande transformação na sociedade, mas a gente fica se perguntando o que aconteceu, porque não previ isso. E aí, de novo, talvez seja porque a gente tentou prever. E aí eu consigo trazer, a isso eu consigo trazer evidências. Tem muitas evidências que mostram que a pandemia ela foi antecipada há mais de 10 anos atrás, né? Então, se você pegar, por exemplo, eu vi uma pesquisa, eu não lembro agora de onde, mas era uma pesquisa de microbiologistas que em 2009 eles já tinham enxergado indícios de coronavírus dentro de animais na China, em mercados chineses, né? Principalmente nos morcegos. Então, isso já vinha acontecendo, sabe? Se a gente pegar
tem alguns trabalhos de alguns futuristas que eles já trazem. E o próprio governo americano, na época do Obama, eles fizeram uma simulação de como seria viver em um mundo pandêmico. Como seria se a gente tivesse que viver. Então, eles fizeram uma simulação em 2018, se eu não me engano, 2017, mas 3 anos antes. Então, a gente teve muito tempo para se preparar. Né? Então, a gente dizer agora que eu não vi isso acontecer, quem está digamos, na cadeia de cima, né, os governantes, muitos deles viram, mas escolheram não ver, né, porque era mais conveniente naquele usando quais são as nossas intenções e as nossas prioridades, né, e tentar tirar um aprendizado de tudo isso. É muito legal, né? Porque tem até um TED do Bill Gates, né? Que ele fala sobre isso, de 2015, que é muito interessante, porque ele traz justamente já essa previsão, significa que sim, tem grandes atores chave dentro, né, de questões de simulação possíveis que já estavam prevendo esse futuro, que já estavam pensando e se, ainda assim, sem talvez sem passar para as pessoas e sem se precaver o suficiente para ter ferramentas para lidar com isso. Aí tem várias questões de experiências e eu estava falando que a gente parece que a gente está vivendo um episódio do Black Mirror, né? Que a gente está vivendo um episódio realmente de algo que é uma projeção de realidade. E aí parece que cenários muito distantes, eles começam a se tornar... Opa, pera, talvez eu tenha que me preocupar com isso. Que eu acho que é muito isso, de quem trabalha criando experiências para vivenciar o futuro, você tem que toda hora pensar num episódio de Black Mirror, né? Só que, claro, levando uma experiência geralmente no sentido muito mais positivo do que Black Mirror, que ele geralmente nos coloca numa situação que a gente sai um pouco nos sentindo um pouco como que atropelados pelo futuro, vamos dizer assim. E aí, até só para não perder, para quem tem interesse de entender mais sobre a lógica do cisne negro, tem um autor, que é o Nassim Taleb, que ele é muito bacana, ele escreveu A Lógica do Cisne Negro e escreveu também o Antifrágil. O Antifrágil eu tô lendo agora, tô adorando, foi um presente de um amigo, que eu tô gostando bastante. Então, para quem quiser entender melhor sobre a lógica do cisne negro, super indico o livro do Taleb. E, Bruno, falando um pouco mais dessa questão, porque tu trouxe muito isso, da gente colocar um significado para esse futuro, para esse futuro possível, né? Para esse futuro imaginado. E aí, qual dica que tu dá para quem... Porque a gente está experienciando um momento que nós, que não somos um grande ator do governo, nós não prevemos. E nós não fomos avisados antes, nós somos pegos de surpresa, né? Então, qual a dica que você dá para que a gente possa ressignificar a experiência? E como entender isso como uma aprendizagem? Vou te falar que eu estou buscando essa dica também, porque é um grande desafio para todo mundo, assim. Eu tenho acompanhado muitos futuristas, né, que são bem mais experientes, que fizeram realmente cenários, tentaram antecipar esses cenários, eles anteciparam, na verdade, né? Só que eles não conseguiram influenciar, porque tem essa diferença. Uma coisa é eu antecipar, outra coisa é eu influenciar e eu dar isso para quem tem o poder, né, de ter realmente uma ação mais concreta. E eu tenho percebido, e é uma coisa que eu tenho experienciado muito isso, que uma coisa é você falar sobre incerteza, é você falar sobre complexidade, sobre caos, e outra coisa é você vivenciar isso. Né? Eu acho que esse é um momento muito oportuno para a gente entender, mas entender, eu falo no sentido real da palavra e no sentido físico até. O que são essas palavras que a gente muitas vezes fala, mas não entende qual é o significado delas? O que é caos, o que é complexidade, né? O que é incerteza. Porque só a gente entendendo, a gente vivenciando essas palavras no real significado delas, talvez vai fazer sentido. E uma coisa que eu acho assim, que pode ajudar bastante é pensar, como eu já falei aqui, nas habilidades de pensar o futuro como lentes. Por que lentes? Porque uma lente de contato,
você pode usar ela, você pode usar uma lente para você enxergar melhor, você pode usar uma lente por estética, porque você quer um olho azul, um olho verde, né? Você tem formas diferentes. A lente, ela é uma forma de ver as coisas. Então, as habilidades de pensar o futuro, elas são formas de ver o mundo que está à nossa volta, de ver as mudanças, lidar com as mudanças. Então, algumas lentes muito importantes para implantar nesse momento, né? A primeira lente, a lente da pluralidade. A gente precisa cada vez mais, como eu falei, empregar o plural. Empregar o plural significa aprender a cooperar, aprender a pensar não só em mim, mas que existem a gente pela primeira vez na história, né, na história mais recente dos últimos 100 anos, a gente está vivendo em um mundo em que está todo mundo passando por um grande problema, um grande desafio, mas é um desafio comum. Um comum que a mesma coisa que a gente está sentindo agora, claro, por conta com as diferenças culturais, Singapura, Itália, estão passando também. São países Uhum. muito distantes da gente, culturas muito diferentes, mas eu consigo hoje me comunicar e ter empatia com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, porque ele está vivenciando a mesma coisa que eu estou vivenciando aqui, né? Talvez Uhum. de formas diferentes, mas eu acho que é aí que surge o aprendizado. É quando a gente consegue trocar, quando a gente consegue trocar com pessoas que estão em culturas diferentes e em lugares diferentes. E aí vai uma segunda lente, que é a lente da exploração. A gente tem, como eu falei, o futuro. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor de ficção científica, que ele fala que o futuro já está aqui, só não está uniformemente distribuído. É Uhum. o William Gibson, o nome dele. E é muito boa essa frase, e eu acho que esse momento é um momento que reflete muito isso, porque se a gente for olhar, né, para o que aconteceu em janeiro, mais ou menos em janeiro, na China, é um pouco do que o Brasil está vivendo agora. Percebe? A gente está em abril, né? Já perdi até a noção temporal. Eu também estou meio perdida, mas estamos em abril ainda. A gente está em abril, né? Então, estamos em abril, mas aconteceu, tipo, a gente já viu vários eventos na China em meados de janeiro, e em março a gente viu na Itália, né, na Europa. Percebe que a gente teve quase um mês, 2 meses, para a gente se Uhum. preparar, para a gente entender exatamente o que, que a gente poderia fazer nesse cenário, quais seriam as ferramentas que a gente poderia utilizar. E aí, a lente da exploração, ela está muito ligada à interconexão desses sinais. Porque o que é um sinal? Um sinal, muitas vezes, ele é um evento que está acontecendo geograficamente distribuído pelo mundo. Então, pode acontecer na Itália, no Brasil, na China. Mas a gente vê, mas não faz muito sentido, porque a gente olha para aquele evento e fala: ah, bacana, pessoas que estão tocando na varanda na Itália e de alguma forma interagindo socialmente. Tipo, Uhum. mas qual é a relevância desse sinal? E aí você vê um sinal aqui no Brasil também. Ah, pessoas estão interagindo na varanda dos seus prédios. Ah, e outros países também estão fazendo isso. E aí começa a perceber os padrões. Você começa a ler os sinais. Então, nesse momento agora, a gente precisa implantar essa lente da exploração para a gente poder aprender a ler os sinais. Porque só lendo os sinais, né? E quando eu falo ler os sinais, é você fazer sentido daquilo que muitas vezes pode ser só um ruído, mas só vai deixar de ser ruído se a gente conseguir ler, né? E é realmente como se a gente estivesse aprendendo um alfabeto novo, como se a gente estivesse aprendendo uma linguagem nova, só que é uma linguagem da mente, da nossa forma de pensar, né? Então, por isso que essas lentes são muito importantes. E a lente da imaginação, né? Talvez a lente da imaginação seja aquela lente crucial para a gente poder atravessar esse momento. Porque a imaginação, ela é o que cria um círculo mágico, né? Tem um autor de games, né, de teoria de jogos, Joe Huizinga, que ele fala que os jogos eles possuem um ciclo mágico que naquele lugar você tem as regras daquele mundo e você segue aquelas regras, mas você precisa de uma coisa muito importante, que é a suspensão da descrença. E para a gente poder imaginar nesse momento,
a gente precisa suspender nossas descrenças. Por quê? Porque se a gente parar para refletir um pouquinho, tudo que está acontecendo aqui agora, tipo, é muito louco, é muito absurdo, era muito imprevisível. Uhum. O que vai acontecer lá depois, nos próximos dias, nos próximos meses, semanas, anos, é muito mais imprevisível. Então a gente vai precisar cada vez mais suspender nossas descrenças para imaginar esses futuros e daí a gente ter melhores chances de se preparar para o que está por vir. Maravilhoso. Nossa, perfeito. Obrigada, Bru, por trazer essas ferramentas e esse entendimento, porque eu acho que isso da gente abandonar crenças limitantes e nos permitir imaginar é o que nos permite ir além, né? É o que nos permite realmente encontrar formas de passar por tudo isso da melhor maneira possível e levando disso os aprendizados. Porque agora a gente está com tempo de experienciar futuros possíveis na nossa cabeça, né? Sem que isso nos cause sofrimento, preferencialmente, né? E aí, quando a gente falou bastante de lugar seguro de aprendizado, né? E zona de conforto. E são coisas diferentes, né? Porque a zona de conforto, ela não é um lugar seguro, necessariamente. Acho que a gente entender a pandemia como esse lugar, não, ele nos tira totalmente da zona de conforto, né? Mas ainda assim pode ser um lugar seguro de aprendizagem, né, Bru? Acho muito da nossa conversa hoje foi em relação a isso e também para que a gente, para quem está vivenciando essa experiência, que não vibre no medo, né? Mas vibre nessa lente da imaginação, nessa lente da pluralidade, nessa lente do perguntar e se? E quais são as novas possibilidades que surgem a partir disso, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, assim. Então, se você tiver mais alguma coisa, não sei se você quer trazer mais alguma, acrescentar mais alguma coisa. Queria falar só que eu acho que esse momento é um momento desafiador para todo mundo, né? Quero deixar bem claro que para mim é um momento muito desafiador, né, em vários sentidos. Eu acho que a gente está em um momento que muitas pessoas estão dentro de casa, né? Não sabem exatamente o que vai ser feito amanhã, o que é que ela vai fazer, se vai trabalhar, se vai ler um livro, o que ela vai fazer. E eu espero que as ferramentas, que essas lentes que eu trouxe, que elas não são lentes milaborantes, muito difíceis, não precisa comprar essa lente, é uma lente que basta você mudar a forma de pensar. E uma coisa que eu acho que pode ajudar as pessoas é tentar buscar, e que isso tem me ajudado bastante, ficções. Uhum. Buscar coisas que possam... Eu gosto muito de jogar, né? Gosto muito de jogos porque jogos me levam para outras realidades. Então isso tem me ajudado muito a ficar bem, a me projetar em outras realidades. Então, talvez nesse momento você buscar entender que a gente está vivendo em um multiverso, né? Não é só em um único mundo no singular, você tem muitos mundos. Se você entende isso, talvez a, aquela depressão, aquela coisa de não saber o que vai ser o dia de amanhã, possa aliviar um pouco, porque se tiver chato essa realidade, você pode dar um pulo em uma outra realidade, em um outro mundo. Então, eu acho que esse momento, e eu não estou falando de escapar da realidade, mas Uhum. eu estou falando de visitar outras realidades, né, que coexistem com a gente. Então, talvez isso seja um momento de refletir de como a gente pode visitar mais realidades e de como é que a gente pode suspender melhor nossas descrenças para a gente ter uma melhor experiência durante toda esses desafios que a gente está vivendo. Mas é isso, eu acho que quem quiser saber mais, quiser falar comigo, eu sou super aberto. Eu acho que esse momento é um momento de realmente compartilhar, de poder trocar, de poder, sei lá, eu acho que conselho não é uma coisa que eu possa dar, mas pelo menos trazer algumas faíscas, né, que possam te ajudar a enxergar alguma coisa diferente, possa ajudar a implantar essas lentes. Pode contar comigo.
pode ver também as coisas da Rito, da minha empresa. A gente também tem um olhar de estar cada vez mais como a gente pode criar esses mundos possíveis. Então, quiser acessar o nosso site, também está lá, rito.cc, o nosso Instagram. E é isso, galera. Gi, foi realmente um prazer poder falar aqui, poder estar compartilhando. Eu queria muito já falar, né, porque desde o início, tudo que aconteceu tem me mexido muito comigo, porque quando você trabalha com todos esses cenários, com esses mundos possíveis, com essas ferramentas, você fica muito ansioso. E muitas vezes não poder compartilhar isso deixa mais ansioso ainda, né? Então, eu agradeço super a oportunidade e é isso. Eu acho super legal o que tu está fazendo. Ai, que bom, Tamo Bru. Fico muito feliz de te ter aqui. Eu admiro muito tu como pessoa, não preciso nem te falar, né? Eu sempre falo que um aquariano maluco, né, reconhece outro aquariano maluco, né? E só dois aquarianos para ter junto. esses papos de multiversos, mágica e tudo mais, né? Dentro de realidades possíveis. Até fica a dica para um próximo papo, né, Bru? Tem também as possibilidades da gente falar sobre jogos que simulam realidades e que tu, inclusive, pode escolher a realidade daquele personagem e, de repente, tu meio que te torna aquele personagem, né? A gente teve um papo muito bacana sobre isso. Tomando um Seria um café, papo completamente diferente, muito legal. tomando um café em São Paulo, bem tranquilos, quando a gente nem sonhava com... Oi, Laurinha, linda! Quando a gente nem sonhava com tudo isso acontecer, e a gente falou justamente sobre essa Maravilha. questão dos jogos, né? De simulação aí de vida, vida real, vida no computador, enfim. Tem muita coisa pra gente falar, né? Eu acho que vai um pouco além, assim, agora do que a gente trouxe como temática dessa nossa conversa. Mas, enfim, gente, o Bruno assim, é um livro de possibilidades também. Então, Bru, mais uma vez, muito obrigada. Fica para uma próxima a gente falar mais sobre esses jogos de simulação de realidades, de tudo isso. Definitivamente. Acho que isso é muito legal da gente se agarrar também, ainda mais num momento como esse, né? Que a gente não está sozinhos. Então, Bru, tá trancando aqui um pouco a live de novo. Antes que a gente caia, eu quero dizer que, mais uma vez, eu te agradeço muito por estar aqui. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Tu é uma pessoa incrível. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E é isso. Até uma próxima. Obrigada, viu, Bru? Obrigada, gente. Obrigada quem tá aqui. Obrigada. Até mais.